Olá, queridos investidores. O serviço analítico está em contato com você, Guru.markets. Começamos com informações resumidas sobre a empresa. Um pouco mais adiante consideraremos cada parâmetro com mais detalhes. Se você estiver interessado, pode pausá-lo. Propomos considerar cuidadosamente cada parâmetro da organização. Agora vamos analisar os indicadores fundamentais atuais da empresa Supernus Pharmaceuticals Inc., ticker SUPN. A revisão foi feita com dados atuais de 28 de março de 2025. De acordo com a classificação Guru.markets, empresa Supernus Pharmaceuticals pertence à subcategoria Neuro. 67 organizações participam da comparação e isso é muito representativo. Veja a tabela de pedidos no final deste vídeo. Resultado total da empresa em questão, 8,5 em 10 pontos. A pontuação média da subcategoria é de 1,5 pontos. Se você olhar de forma muito ampla, no mercado de ações dos Estados Unidos como um todo, você pode ver que o resultado médio para todo o mercado de ações dos Estados Unidos como um todo é de 1,9 pontos. Contra a pontuação da empresa de 8,5 pontos Supernus Pharmaceuticals Inc. Comparar a dinâmica do preço das ações de uma empresa Supernus Pharmaceuticals e ações de subcategoria. Podemos ver que ao longo de 12 meses as ações da empresa Supernus Pharmaceuticals mostrou uma mudança de menos 1%. Contra a dinâmica dos preços na subcategoria de 10,6%. Isto não indica nada claramente, mas é necessário tomar nota deste facto. Capitalização de mercado da organização Supernus Pharmaceuticals é de US$ 1,81 bilhão. Com uma capitalização de subcategoria de US$ 78 bilhões. Supernus Pharmaceuticals tem participação de 2,323% e é uma das pequenas empresas da subcategoria. A capitalização do balanço da empresa é de US$ 1,03 bilhão. Com uma capitalização de subcategoria de US$ 31 bilhões. Supernus Pharmaceuticals representa uma participação de 3,356%. Comparando as participações ocupadas no mercado e no valor contábil, vemos o seguinte. Participação ocupada Supernus Pharmaceuticals na subcategoria ao avaliar o valor de mercado é 2,323%. O valor contábil é de 3,356%. O que é 44% mais do que a parcela do valor de mercado. Avaliação da participação de mercado da empresa e capitalização de balanço da subcategoria, bom, 1 ponto. Os passivos financeiros da empresa são de US$ 0,031 bilhão. A dívida sobre a capitalização contábil é de 3% do capital da empresa. Resultado nas obrigações de dívida da empresa, muito bom, 2 pontos. A relação entre o valor de mercado da empresa e seu lucro é de 24,5. A média na subcategoria é 0, isso é significativamente melhor do que na subcategoria. Avaliação do preço de mercado da empresa em relação ao seu lucro em comparação com empresas da subcategoria, muito bom, 2 pontos. O lucro dos últimos 12 meses foi de US$ 74 milhões. Os lucros projetados para os próximos 12 meses são provisoriamente esperados em US$ 109 milhões. Que é 48% mais do que o número atual. Avaliação dos indicadores de lucro futuro esperado em comparação com empresas da subcategoria, bom, 0,5 ponto. A relação valor à receita da empresa é de 2,7. A média da subcategoria é 4,8 e isso é 44% inferior à média da subcategoria. Avaliação do preço das ações da empresa em relação aos indicadores de receita em comparação com os indicadores da subcategoria, bom, 0,5 ponto. A receita nos últimos 12 meses foi de US$ 660 milhões.
A receita futura para os próximos 12 meses deverá ser de US$ 980 milhões. Isso é 48% mais do que atualmente. Avaliação do indicador de receitas futuras previstas em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria, bom, 0,5 pontos. A margem de vendas é de 11,2%, com a média da subcategoria menos 14,5%. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 25,7%. Avaliação da marginalidade em comparação com indicadores da subcategoria, bom, 0,5 pontos. A participação da empresa em número de empregados na subcategoria é de 3,948%, que é 70% mais do que a participação na capitalização de mercado. E este fato reflete a discrepância entre o preço de mercado da empresa Supernus Pharmaceuticals, provavelmente em direção à subestimação. O valor do capital de mercado de cada funcionário da empresa é igual a $2.685 mil. Enquanto para a subcategoria $4.564 mil. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 41,2%. Avaliação do valor do capital de mercado por funcionário em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria, bom, 0,5 ponto. O valor do lucro por funcionário é de $109,5 mil. Média da subcategoria, menos $138,7 mil. E a diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de US$ 248 mil. Avaliação do lucro de cada funcionário da empresa em comparação com indicadores da subcategoria, bom, 0,5 ponto. A participação nas vendas de cada funcionário da empresa é de US$ 982 mil. Na subcategoria são $957 mil. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 3%. A avaliação da participação da receita por funcionário individual em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria, bom, 0,5 ponto. O volume de operações curtas foi de 9,5%, com uma média da subcategoria de 5,8%. Este é um indicador de risco de short squeeze. Indicador técnico RSI 14 mostra um nível de 45% para a empresa Supernus Pharmaceuticals Inc. Enquanto na subcategoria esse nível é de 53%. Potencialmente, os títulos da subcategoria são mais valorizados do que os da empresa Supernus Pharmaceuticals Inc. O preço real das ações da empresa é de aproximadamente US$ 32,43. O preço-alvo de consenso para as ações da empresa está fixado em aproximadamente US$ 38,81. A diferença entre o preço real e a previsão de consenso é de aproximadamente 20%. Vamos dar uma olhada na tabela de pedidos, que está disponível, o link está no comentário fixado. A tabela de pedidos contém absolutamente todas as decisões tomadas nesta temporada pelo Sistema de Informação e Referência Guru.markets. O acesso à tabela de pedidos é gratuito e aberto, link no comentário fixado. Com base na análise dos títulos da empresa Supernus Pharmaceuticals. Sistema de Avaliação de Informação e Referência Guru.markets. Uma decisão é tomada. Abrir um acordo de compra a um preço de $32,42 por ação. O pedido foi aberto devido ao fato da empresa ter uma avaliação relativamente alta. A empresa foi avaliada pelos critérios de avaliação, índice de Akin. O take profit está definido em 35,68. Stop loss está definido em 29,16. Caso a ordem não seja fechada por take profit ou stop loss, então o pedido é fechado automaticamente com base no resultado da sessão de câmbio de 27 de abril de 2025. Ou no último dia útil anterior a esta data.
relógio, TSH, será uma ordem de venda de equilíbrio. O vídeo da ordem de balanceamento será ou já foi publicado no canal. Ao fechar uma das ordens, principal ou balanceadora, a ordem oposta é fixada ao preço real. Muito obrigado por assistir a este vídeo e por utilizar o sistema de informação da Guru.markets.